Olá a todos! Já ouviram a expressão alienação parental? A lei sobre esse tema foi criada em 2010, Lei número 12.318, para proteger crianças e adolescentes. De acordo com a lei, são exemplos de alienação parental a desqualificação do pai ou mãe no exercício da paternidade ou maternidade. Também dificultar contato e convivência da criança ou adolescente com um dos pais. Contudo, ao longo dos anos, esse fenômeno de comportamento vem ocorrendo também com pessoas idosas. Nesses casos, o alienador pode ser o curador, filho, parente ou mesmo companheiro que pratica uma espécie de abuso psicológico contra a pessoa idosa, buscando depreciar um terceiro. Esse terceiro denominado alienado, por exemplo, impedindo que os filhos visitem o genitor, que muitas vezes não está em condições físicas nem psicológicas para fazer valer as suas próprias vontades. Tenho recebido várias perguntas sobre essas situações, por isso decidi conversar com você sobre o tema. O que pode ser feito em casos assim? Sou Isis Souza Araújo, advogada, e bem-vindos ao canal. Pois bem, como disse anteriormente, a Lei 12.318 foi instituída, criada para proteger crianças e adolescentes. Mas essas situações de alienação também vêm ocorrendo com pessoas idosas. Mesmo os idosos estando protegidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso, não existe previsão legal sobre como proceder quando acontecer situação de alienação contra ele. Por isso, a lei, os juízes vêm aplicando alienação parental também para idosos, por analogia. O que significa isso? Significa que quando situações se assemelham, se igualam àqueles casos como ocorre com crianças e adolescentes. Recebi uma pergunta de uma seguidora que me questionou sobre o que fazer, pois seus irmãos estavam proibindo de visitar ou mesmo aproximar de sua mãe já idosa e acamada. Estavam denegrindo sua imagem para a mãe, dizendo que era a filha que estava abandonando essa mãe. Outra situação também comum, quando um filho que cuida do pai e administra a pensão, o dinheiro desse pai, ele começa a denegrir a imagem dos outros irmãos, justamente para ter mais controle sobre o pai. O idoso sofre alienação parental por se encontrar em uma fase frágil, física e emocionalmente, dependente de ajuda e cuidado. E nesse caso, o alienador é a pessoa de sua confiança, como disse, um filho, um irmão, um companheiro ou outro parente. Através dessa confiança, o alienador vai isolando aquela pessoa, alienando, para que ele não tenha mais contato com outros parentes. O difícil nesses casos é que a pessoa idosa muitas vezes não está em condição de comprovar ou mesmo questionar o que o alienador está fazendo. Abandono de idoso é crime. Basta haver uma denúncia de abandono que as autoridades devem apurar o fato. Como disse, além do Estatuto do Idoso, ainda a Constituição Federal determina em seu artigo 229 que é dever cuidar dos filhos enquanto menores e os filhos maiores devem amparar os pais na sua velhice. Nos casos em que há entendimento de que a alienação parental pode ser aplicada ao idoso, acreditam que seria baseado justamente na vulnerabilidade da pessoa idosa e na sua proteção, nas situações em que é impedido de ver outros parentes, quando lhe deveria ser garantido o direito à convivência familiar. Mesmo aquelas pessoas idosas com algum grau de vulnerabilidade, ainda que não tenham sido interditadas judicialmente, muitas vezes porque no processo de interdição é demorado, mas outras vezes, e em determinados casos, não há demonstrado interesse de realizar a interdição
justamente porque esse idoso está sendo submetido à alienação. Mas vejam, há que ter cautela. Esses casos somente precisam da tutela, da proteção do Estado, do amparo da lei, quando a pessoa não está em plena condições para tomar decisões sozinha ou quando está manipulado, alienado por outra pessoa. Entendo que, não havendo diálogo possível, consenso entre os familiares, a solução será ingressar na justiça através de ação judicial para investigar a situação do idoso. Dentro do processo, para ser adotado qualquer tipo de medida, sejam elas previstas na lei de alienação parental ou não. No processo, o juiz irá verificar se o idoso está em plena capacidade mental, se possui autonomia ou se há notícias, indícios de possíveis maus-tratos psicológicos ou físicos. Comprovada a situação de efetiva vulnerabilidade do idoso, mas não sendo caso de aplicação de outras medidas previstas no Estatuto do Idoso, caberá ao juiz responsável analisar o caso e determinar quais medidas poderão ser adotadas, como, por exemplo, marcar audiência para ouvir a pessoa idosa, determinar o estudo do caso através de assistente social e psicólogo e, se for o caso, regulamentar as visitas pelos filhos ou parentes, marcando o dia e hora que tais encontros acontecerão. Mas reitero, essas medidas somente deverão ser tomadas se existir fortes indícios ou comprovação de que o idoso está em condição de vulnerabilidade para não acabar por retirar a autonomia e a liberdade dessa pessoa e ofender sua dignidade. Pois bem, espero tê-los ajudado com o tema de hoje. Deixarei abaixo deste vídeo os números dos telefones dos órgãos de defesa dos idosos para que possam recorrer nos casos de necessidade. Peço a vocês que curtam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, pois sempre estou trazendo temas importantes para vocês. Até o próximo vídeo.